Caso número 3. Nome: Volquimar Carvalho dos Santos. Idade: 21 anos. Nome do pai: Geraldo Anelino dos Santos. Nome da mãe: Valquíria Carvalho dos Santos. Data e local do nascimento: 1/7/1952, em Guaratinguetá, São Paulo. Data e local do falecimento: 1/2/1974, em São Paulo, capital. Causa da morte: queimadura. 1º de fevereiro de 1974. A dor da tragédia invadiu os lares de São Paulo. Lágrimas, preces, murmúrios, mesclados aos ruídos das sirenes, as correrias de heróis jungidos aos mastros das escadas, magiros, na ânsia de salvar vidas. Tudo se passou em manhã de pesadelo. As labaredas vorazes cobravam de forma inexorável o reajuste com a lei do amor. Todos nós sofremos. Alcançamos em pensamento os familiares daqueles que tombavam exânimes, como que tragados por turbilhão de fogo em frágil embarcação. Volquimar, 21 anos, apenas desabrochava para a vida. Cursaria letras pelo Mackenzie ou pela USP, poderia optar, pois a brilhante inteligência garantia-lhe vaga em ambas universidades. Mas a sua intuição mais profunda estava certa. Abre aspas. Tenho certeza que vou morrer solteira, mamãe. Fecha aspas. Seu corpo tombara inerte, o helicóptero chegara tarde demais. Contudo, ela ressurgiu das cinzas do fogo, implacável, mais jovem e mais bela do que nunca. Volquimar voltou após a morte falando à sua mãezinha da pátria sem adeus. Convidado pelo médium Francisco Cândido Xavier, estava presente na comunhão espírita cristã na manhã de 3 de julho de 1974, em Uberaba, quando foi recebida a carta-mensagem. Destaco o fato incomum de a entidade comunicante ter assinado no final por 5 vezes. A mensagem: com todo o meu amor, mamãe. Querida mãezinha, meu querido Álvaro, primeiro, a bênção que peço a Deus em nosso auxílio, e a bênção que rogo à querida mamãe, para que as forças não lhe faltem, agora que tomo lápis com o auxílio de meu avô para escrever. Não sei explicar a emoção que me controla todos os pensamentos. É como se voltasse para o quadro de meses antes a memória. Tudo me sensibiliza em excesso. Tudo me faz recuar para rever o que devo contemplar em mim própria com serenidade. E parece um sonho, mamãe, estarmos juntas através das letras, do entendimento desejado. Não mais o cartão do alfabeto, em que os movimentos vagarosos demais nos impedem a ideia de correr como desejamos. Aqui é alma para alma, nas palavras que anseio impregnar de amor sem conseguir. Peço-lhes, não chorem mais o que ficou para trás no tempo, por expressão das leis divinas em forma de sofrimento. Embora isso, sei que a senhora e os nossos pedem notícias. Como foi o inesperado? Muito difícil a revisão. Tudo aconteceu de repente, como se devêssemos todos, naquela manhã, obedecer de um modo só a ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e corpo. Quando recebi o impacto da notícia do fogo, o tumulto fora da sala não era pequeno. O propósito de fazer com que o trabalho rendesse habitualmente nos isolava dos ruídos exteriores. E o tempo de preservação possível havia passado. Atendi automaticamente ao impulso que nascia nos outros companheiros, descer às pressas. E fizemos isso. Elevadores não mais podiam aguardar-nos. A força elétrica sofrera a queda compreensível. Esforcei-me para atingir
algum meio para a descida. Isso se fazia impraticável. Com alguns poucos que podiam ouvir, subimos apressadamente os cimos do prédio. A esperança nos helicópteros estava em nossas cabeças, mas era muito difícil abraçar tantos para o regresso à rua, com recursos tão poucos. Entendi tudo e orei. Orei como nunca, lembrando toda a vida num momento só, porque os minutos de expectativa eram para nós um prolongado instante de expectativa sempre menor. Tudo atravessei com a prece no coração. E posso dizer a você, mãezinha querida, que um brando torpor me invadiu pouco a pouco. O calor era demasiado para que fosse sentido por nós, especialmente por mim, com minudências de registro. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo, e sim na margem da vida espiritual que devíamos aceitar com fé em Deus. E aceitei. Os amigos espirituais, destacando meu avô Álvaro comigo, durante todo o tempo, não me deixaram assinalar qualquer violência, naturais numa ocasião como aquela, da parte daqueles que nos removiam do caminho e que se acreditavam no rumo da volta que não mais se verificaria. Lembrando nossas preces e nossas conversações em casa, procurei esquecer as frases de desespero que pronunciavam em torno de mim. Essa atitude de prece e de aceitação me auxiliou e me colocou em posição de ser socorrida. Mais tarde, com algumas horas de liberação do corpo, é que despertei ao seu lado. Aquele amigo certo que hoje sei ser ele o meu avô e benfeitor de todos os dias, estava a postos, reconfortando-me. Estava em meu próprio leito, refazendo energias, e por ele fui informada que a ilusão de estar no corpo precisava ser esquecida. Que o nosso querido Álvaro, auxiliado por ele, encontrara a forma física na instituição a que fôramos recolhidos depois da luta enorme, e que não me cabia agora, senão estar calma e forte para fortalecê-la. Mas quem pode se gabar de ser mais forte do que os outros numa ocasião aquela em que nos vimos todos alterados, sem qualquer possibilidade de opção? Chorei muito, mas Deus não nos abandona. Por alguns poucos dias estive quase que constantemente ao seu lado, até dar-lhe a certeza de que devíamos estar em paz. Meu avô e outros amigos me ajudaram e prossigo na recuperação necessária. Os irmãos hospitalizados, os que se refazem do choque, os que se reconhecem desfigurados por falta de preparação íntima na reconstituição da própria forma, e os que se acusam doentes, são ainda muitos. De minha parte, estou melhorando. Agradeço as suas preces e as orações de Volneia e Volnelita, do Álvaro e dos nossos todos, sem esquecer a nossa querida Célia e outras amigas. Todos os pensamentos de paz que me enviam são preciosos agentes de auxílio em meu favor. Quando posso, querida mãezinha, e auxiliada por enquanto, e sempre por amigos queridos daqui, volto ao nosso ambiente familiar. Nossas irmãs e os cunhados José e Wilson, sempre amigos, nosso Álvaro, nossos queridos Flávio e Cristiano, com a sua imagem materna em meu coração, prosseguem comigo, como não podia deixar de ser. Estou satisfeita por ter adquirido um apartamento mais compatível com as nossas necessidades. Fui eu mesma, com o auxílio de meu avô e de outros benfeitores, quem lhe forneceu a ideia de aproveitarmos
a ocasião para a compra. A senhora, querida mãezinha, não precisava hesitar quanto ao assunto. Você sabia que o nosso ideal era sempre o de conseguir o dinheiro para uma entrada que aliviasse o futuro. E não diga, mamãe, que isso teria implicado na prova que atravessamos. De qualquer modo, sua filha terminara o tempo aí. E na essência, nós ambas sempre tivemos a certeza de que a minha existência seria curta na Terra, desta vez em que aí estive. O fato de grafar as palavras desta vez me consola, pois isso dá a vocês a certeza que estou em dia com a bênção da reencarnação, na lembrança do que aprendi. Meu avô e os nossos amigos Augusto e José Roberto estão aqui conosco. Agradeço às nossas queridas amigas Yolanda, Helena, Acácia e outras irmãs pelo incentivo à confiança em Deus que estamos recebendo. O amor é um milagre permanente. Por ele, as afeições se multiplicam e os nossos corações sempre se escoram em novas esperanças para a vitória da vida. Querido Álvaro, lembre-me, como em nossos retratos felizes. Não me recordes, desfigurada ou em situação difícil, qual você é induzido a lembrar-me. Querido irmão, atravessamos aquela sombra. Agora, tudo é luz e bênção. Seja para nossa querida mamãe o que você sempre foi, um companheiro e uma bênção. Comemoramos os aniversários de meu avô e o meu, que vocês marcaram com as vossas preces. Quero prosseguir escrevendo, mas não consigo. Mamãe, continue calma e forte na fé. A morte não existe. O que existe é a mudança, que por vezes, quando imprevista, como foi o nosso caso, não é fácil de suportar. Abraços aos meus pequenos filhos do coração. Não posso esquecer os sobrinhozinhos, nossos amigos Augusto e José Roberto, já treinados como intercâmbio na escrita, estão me amparando. Queridas irmãs, Yolanda, Helena e Acácia, agradeço muito. Querida mamãe, meu querido Álvaro, irmãos e irmãs do coração, Deus os recompense. Mamãe, ouça-me dando notícias e recorde aqueles recados. Mãezinha, fique tranquila. Mãezinha, estou bem. Mamãe, já cheguei do trabalho. Mamãe, chegarei um pouco mais tarde. E esteja certa, querida mãezinha, que o beijo de todos os dias e o carinho de todos os momentos continuam, sendo sempre sua a filha que entrega o próprio coração. Hoje e sempre a sua Volquimar. Mensagem recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier em reunião espírita na manhã de 13 de julho de 1974 em Uberaba, Minas Gerais. Esclarecimentos. 1. Álvaro é irmão de Volquimar. 2. O cartão do alfabeto é uma cartolina com um abecedário idealizado por Volquimar, quando em vida, para comunicação com o mundo espiritual. É uma modalidade daquela utilizada para a sessão do copo. Ela e sua amiga Célia costumavam utilizá-lo em suas tertúlias. Há uma nota muito curiosa a esse respeito. Quando Dona Valquíria, mãezinha de Volquimar, esteve em Uberaba no Dia das Mães, Chico Xavier transmitiu-lhe recado da filha. Abre aspas. Ela está dizendo que deixou um meio de se comunicar com você, através de um cartão. Fecha aspas. Foi só então que Dona Valquíria lembrou-se do cartão do alfabeto. Deve-se ressaltar que o Chico
desconhecia completamente esse detalhe, tendo pedido mesmo explicações acerca do cartão. Dona Valquíria, voltando de Uberaba, passou a comunicar-se com a filha através desse alfabeto, tendo sido informada de que deveria ir, dia 13 de julho, a Uberaba, porque ela iria dar uma mensagem psicográfica pelo Chico. 3. Tudo quanto relata, através da psicografia, ela já havia contado a Dona Valquíria, quando lhe apareceu pelo fenômeno da vidência, no dia em que desencarnou. Chico não havia sido informado desse detalhe. 4. Avô materno, falecido em Cruzador, Bahia, no dia 4 de julho de 1945, era suboficial da Marinha da Guerra, o avô de Valquíria. 5. Foi seu irmão Álvaro quem fez a identificação do seu corpo, mutilado, no Instituto Médico Legal após a morte. 6. De fato, desde as primeiras horas, Volquimar esteve ao lado de sua mãe, primeiro aparecendo-lhe para contar certos detalhes e, no carro, para dizer-lhe que Álvaro, seu irmão, já havia identificado seu corpo morto e que estava com receio de informá-la. Depois, Álvaro confessou à mãe que, de fato, por ordens médicas, não lhe contara de imediato. 7. As duas irmãs casadas de Valquíria. 8. Célia, a amiga querida com quem Valquíria costumava fazer rodar o cartão do alfabeto. 9. Cunhados: José, marido de Volneia, e Wilson, marido de Volnelita. 10. Seus sobrinhos muito queridos. 11. Volquimar fizeram um seguro de vida. Com o dinheiro recebido, Dona Valquíria adquirira um apartamento. Esse detalhe também é muito importante. 12. Ela costumava dizer para a mãe, abre aspas, tenho certeza, mamãe, que vou morrer solteira, fecha aspas. 13. Augusto é filho de nossa amiga Yolanda César, desencarnado também, jovem, em trágico acidente no mar. José Roberto, o Beto, estudante de medicina de Mogi, desencarnado no doloroso desastre ferroviário com o chamado Trem dos Estudantes e cuja comunicação a Folha Espírita publicou com o título Papai, escute meu grito, não morri não. 14. Amigas da família. 15. Eram umas expressões amorosas que ela costumava dirigir-se à mãezinha quando chegava do trabalho ou quando precisava demorar mais do que de costume.